Olá, hoje o nosso bate-papo aqui será sobre o direito dos passageiros. Nosso episódio está sempre voltado para você. Você que viaja de ônibus, você que viaja de avião, você que viaja de navio. Muitas vezes a gente busca fazer uma viagem, se preocupa muito mais com o valor que você vai gastar, onde é que você vai, que lugar você... Mas o mais importante é você buscar saber quais são os seus direitos na hora de adquirir tanto a sua passagem como o seu pacote. Como a gente sabe que o final do ano passou e nós, como os advogados, sabemos, né? A gente não sabe que, na verdade, as dificuldades, aí chega o cliente nos procurando, querendo um ressarcimento da sua passagem. Ah, doutora, mas eu não sabia que era assim. Nós estamos aqui hoje para ajudar você, consumidor. Hoje nós temos aqui meu amigo parceiro, Dr. Walter Silva Ribeiro. Dr. Walter trabalha com relação de consumo e vai nos ajudar muito em relação a isso. Nós vamos conversar, porque eu também sou muito passageira e de vez em quando sofro na pele. Sofro. Porque viajar é trocar a roupa da alma. Como diz o ditado, aliás, a piada, todo mundo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Grande verdade. Verdade. Mas é verdade. Olha, viajar é trocar a roupa da alma, né? E a gente precisa ter uma série de preocupações. Mas não somente uma viagem longa. Todo mundo, quando pensa que precisa ver... Vocês não acham que é assim? Todo mundo, quando pensa em fazer uma viagem, só pensa em viagens longas. Não. Pense em viagem que é próximo de você. Você vai tomar um ônibus aqui. Só para ir ali. Nós estamos na Bahia, né? Todo mundo sabe. E nós vamos ali a cidade, digamos, tem outras próximas, mas Feira de Santana é que eu normalmente costumo ir. E aí não sabe que tem seguro, que tem o direito, né, de seguro, ainda que você não pague o seguro. Tem uma série de coisas que é obrigatória e que muita gente deixa de exercer o seu direito por desconhecimento. Então, por isso que hoje a gente vai conversar sobre isso, para que as pessoas saibam que ao buscar o direito, ela certamente estará conhecendo quais são os seus direitos e principalmente sabendo reconhecer o direito do outro, que não existe um direito isolado. Tudo na vida são pares, né? Uma hora a gente está de um lado, a questão de semântica. Você está de um lado da situação, na hora você está no outro. E aí, Walter, me conte aí sobre isso. Antes de tudo, eu quero dar os meus cumprimentos a todos os nossos amigos, ao meu amigo Edson, a você, Augusta, aos nossos internautas, né, e telespectadores. E dizer que, na verdade, são uma grande caixa de Pandora. As pessoas não conhecem os seus direitos. E se você me permitir, eu vou começar falando do direito dos passageiros de viagens aéreas, né? Aqueles direitos que, pelo menos alguma vez na vida, as pessoas já leram ou já ouviram falar. O overbooking, né? Os famosos atrasos, as perdas de conexão que geram diversos problemas, a responsabilidade da companhia aérea em suprir o passageiro. E aí você tem uma diferença entre passagem adquirida aqui no Brasil, né, e passagem adquirida no estrangeiro. E você tem uma variável aí, não é? Mas vou tentar falar da maneira mais simples possível. Então vamos lá. O overbook, todo mundo já ouviu falar, não é? É quando a empresa aérea vende, não é, mais assentos do que realmente tem e um dos passageiros fica sem embarcar por conta disso. Isso é uma prática condenada em nosso Código de Defesa do Consumidor. Tem uma ampla jurisprudência nesse sentido, favorecendo o consumidor, né? Cabe a indenização, cabe a lucros cessantes, não é? Então as pessoas... E, além disso, o passageiro ele tem o direito, né,
ser realocado em um próximo voo e, se não tiver, ter sua hospedagem daquele dia, ter sua alimentação. Então, são coisas que muitas pessoas ainda não sabem. Perdão, Walter, inclusive magistrados que estão aí julgando procedimentos que não conhecem a legislação consumerista em sua espécie, estudou o Código de Defesa do Consumidor rapidamente, en passant, muito pouco conhece da jurisprudência, na aplicabilidade dos casos, é omisso. Às vezes, quando entende, aliás, primeiro, não entende como overbooking, e quando entende, deixa de aplicar de determinados institutos que a jurisprudência nacional já consolidou. Né? Então, assim, aqui no estado eu tenho casos específicos nesse ponto. Então, aquela história, lotou, a aeronave está lotada, você perdeu o seu voo, você tem que ser, como o Dr. Walter aqui explicou, o que é que a jurisprudência diz? Ser alocado um próximo voo, o que mais? Lucro se não conseguir ser alocado em um próximo voo, não é? Se o voo for no dia seguinte ou for mais de 12 horas, tem que pagar a refeição, tem que pagar lanche e hospedagem também. Se for necessário. E se perdeu também alguma coisa, teve prejuízo, tem um lucro cessante. Com certeza. Data vênia, meu colega, os magistrados, eles só não estudam, ou eles só não têm conhecimento na hora de aplicar o direito para qualquer cidadão comum, inclusive se for direcionado a nós advogados. É verdade. Porque quando um magistrado julga uma situação de overbook, perda de passagem, de voo, etc., bagagens para outro magistrado, segundo ele, o valor é muito alto, porque aquele magistrado tem agregado a ele valores de magistratura, como se o valor que tivesse sido agregado não fosse o valor enquanto pessoa, enquanto ser humano, ao reconhecimento do direito. Entendo eu que aquele que tem um poder aquisitivo, inclusive menor, é quem o judiciário tem a responsabilidade de dar maior proteção. Porque aquele que compra uma passagem de avião, aquele que perde a sua bagagem, pessoas que juntaram dinheiro 4, 5, 8, 10 anos para ver a sua família que não vê há 10 anos. Pois é. E perde, é uma decepção. O que a gente viu aí agora, inclusive no final de ano agora, pessoas que não são pessoas de grandes rendas, viajando para poder ver seus familiares, um sonho de passar o Natal. E quando chega lá, cadê? O overbook, perde a noite do Natal, frustração total. Mas tem outra frustração. E aí, na hora, olha, desse tamanho. Quanto é que vale essa dor moral de um simples cidadão? Só vale se você R$ 1.000, for R$ 1.500, R$ 1.700. É o nosso. Infelizmente, você que é magistrado, você que trabalha hoje e está assistindo a gente dentro do judiciário do nosso estado, do estado da Bahia, infelizmente, não fique triste conosco, porque nós estamos apenas aqui refletindo, constatando uma realidade, uma verdade que está aí escancarada. Se fala nos botequins, nos cantos, nas esquinas, não só nas faculdades de direito, entendeu? Então a coisa já virou motivo de escárnio. Né? Então a gente precisa aqui lavar a roupa suja dentro de casa, porque nós somos a extensão do Poder Judiciário, nós enquanto advogados, e esse programa, enquanto um programa que busca tratar de direitos da cidadania, tem também esse dever de trazer essas realidades para a nossa população. Bom, tem uma outra coisa também. Além do overbook, a gente tem o atraso no voo. Inclusive, uma certa feita, eu mesmo fui vítima de atraso no voo. Sim. Às vezes, o atraso pode ocorrer por questões técnicas ou por questões meteorológicas, mas o passageiro não tem nada a ver com isso. A responsabilidade aí é objetiva. Exato. Então, se você tem um voo que sofre um atraso considerável, não um atraso de 10, 15 minutos, não. Não, a jurisprudência só tem considerado a partir de 2 horas. E tem a grande maioria agora a partir de 4. Né? Para considerar atraso. Para considerar Só atraso. Que quando o voo, né, tem um atraso, né, em sua partida, e por conta disso você perde algum compromisso, como foi o meu caso, eu tinha uma locação de um carro e quando passa de 1 hora, se você não chega para retirar, eles cancelam a locação. Foi o meu caso, eu tive que pegar um ônibus, entendeu? De noite, sábado à noite. Então imagine, porque táxi não tinha, né?
Eu fiz, inclusive, a ação na época, tive êxito, não é? Foi um atraso de 2 horas. Que eu acho que mesmo que eles tenham mudado o entendimento e ampliado o tempo para 2, 3, 4 horas, mas se você perder algum compromisso, não é? Ou deixou de cumprir um outro contrato por conta disso, a empresa é responsabilizada, continua sendo responsabilizada. Infelizmente. Você pode não ter indenização pelo atraso, mas você pode ter indenização pelo outro compromisso que você perdeu. Não é? Imagine uma pessoa que está indo fazer uma entrevista de emprego. Está fazendo uma entrevista de emprego. O emprego que ele mais queria recebeu, inclusive, o direito de poder se deslocar para ir para outro estado para participar. E perde, por mais que seja meia hora de atraso. O dano já está causado. Então, exato. O que eu entendo é que a sociedade brasileira, a gente viu aí esse ano tumultuado de 2022, a sociedade brasileira ela precisa exigir daqueles que ganham para defender os nossos direitos. Verdade, os advogados sozinhos, eles não conseguem, a sociedade tem que se unir. Nós vimos como a união faz a diferença. Exato. Pode não fazer até a diferença desejada, mas ela faz uma grande diferença. Tem outra coisa também. Se a empresa aérea deixa de cumprir os direitos do passageiro, né, como fornecer o lanche, fornecer o almoço, dar a hospedagem, né, e deixa o passageiro ao léu, né, à mercê da própria sorte, né, como alguém que eu conheço ficou à mercê da própria sorte. Eu recebi de indenização R$1.750, saiu a sentença. Você, em todas essas situações, você tem que fazer o registro da ocorrência, tanto na empresa, tanto na empresa na ANAC, quanto na ANAC. Importantíssimo. E outra coisa que é muito importante, não fora do aeroporto. Tudo que você tiver que fazer tem que ser dentro do aeroporto. Extraviou sua bagagem. Extravio de bagagem também. Tem que fazer a queixa dentro do saguão de recebimento da sua bagagem. Depois que você faz, você já não consegue mais. Tem que ter o comprovante da passagem aérea, tem que ter lá o passaporte, não é? Você tem que ter lá, se você perdeu, você tem reserva, tem uma reserva lá, e você perdeu o voo, e só vai ter o voo no dia seguinte, que você perde uma diária, você tem que ser ressarcido. É um dia de férias que você pagou, não é? E não vai usufruir, porque o cara do hotel não tem nada a ver com isso, a suíte estava reservada lá. Exato. Não é? Você não foi, então você tem que cobrar de alguém isso aí. Não é? Você sabe o que eu acho? O brasileiro, ele tem medo de procurar advogado, acha que tudo é um alto custo. O advogado não é caro. O advogado, muitas vezes, lhe salva. O médico, ele tem que lhe curar e lhe salvar porque você está doente. Mas no caso do advogado, ele pode lhe pegar, você pode estar são. A depender do profissional de direito que você busca, a decisão que vai ser dada do magistrado vai lhe matar aos poucos. Então é muito importante você ter consciência. E outra coisa, advogado não morde. Apesar de dizer que a gente não morde, viu? A gente é manso. Então parar com isso, isso é algo que incomoda. Eu ia fazer uma intervenção justamente para dizer o seguinte: infelizmente a nossa população, a nossa comunidade, né, não conhece da legislação, da importância de fazer a prova desses direitos. Então a gente falou aqui rapidamente sobre a necessidade de se fazer os registros nos órgãos legais específicos, a ANAC, junto à companhia aérea, mas Augusto aqui atentou uma questão: antes de sair do aeroporto, tomar todas essas medidas. Antes de sair do saguão. Do saguão do aeroporto, exatamente. Que você lá interno. Recebe a bagagem, por exemplo. Lá dentro. Agora, se for atraso de voo, outra você questão. tem que fazer na ANAC lá fora. Lembrando que tem juizado só para isso. Lembrando que nós estamos falando de contrato de transporte, em que a empresa tem a obrigação de levar com segurança, não é? Em tempo hábil, né? E com todo o conforto necessário. No tempo contratado, da forma contratada. Então,
é muito importante a gente saber da necessidade de se fazer as provas. O que é que carece hoje na nossa sociedade? É essa falta de informação da necessidade de provar. E isso não é só no direito, no âmbito do passageiro, não. Isso vale para todas as outras áreas. Então, assim, às vezes se tomam atitudes. Por exemplo, Augusta fez levantou aqui uma informação que é muito importante. Quando você recebeu a bagagem no saguão, você já tem que tomar medidas. Ali você já tem que... E já existem alguns aeroportos e algumas companhias já com funcionários ali para poder receber essa informação. Dentro do recebimento de bagagem já tem. Isso, no próprio, exatamente. Então, se você sai dali e você não consegue retornar para fazer o seu registro, então você já vai ter dificuldade, você vai ter apenas o registro da ANAC, porque você ouviu aqui não é direito. Então, antes de sair do saguão, tome essa medida, fotografe, grave, use de todos os recursos que você dispõe para fazer a comprovação. Pegue o nome das pessoas que eventualmente podem ser suas testemunhas, não é? Que viram, isso é importante. dentro do Nome, voo. telefone, endereço. Em relação Isso. à perda de bagagem, porque eu faço isso. Quando você for pegar um voo, ou avião, ou ônibus, ou o que quer que seja, fotografe a sua mala. Muito bem, é uma precaução. Tire concordo. uma foto, coloque Boa inclusive, dica. na foto aquela tarjetazinha que sai das empresas de Isso. bagagem. Ah, doutora, mas eu não viajo de avião, não, eu viajo de ônibus. O de ônibus também tem. A mesma situação. Tem aquele negocinho pequenininho que coloca, te Faça dá um a documento. mesma coisa, E exatamente. é muito importante, inclusive, para a localização da sua bagagem. Quando você vai dar a reclamação, a primeira coisa que ele pergunta, qual é a cor da sua mala? Tem alguma coisa na sua mala Que de identifique, identificação? exato. Que normalmente a gente coloca uma fita, mas tem gente que esquece. Então você tem que ter a sua fotografia. Eu, aonde embarco, é assim que eu faço. E tem outra coisa, você falou em mala. Pronto, vamos lá. Extravio de bagagem. Né? É outra situação. É outra situação que o valor do dano material normalmente é calculado pelo peso da bagagem. Agora você tem aí o dano material. Não é? E as despesas que você teve em virtude da ausência das suas roupas. Porque você tem que comprar roupas novas lá fora. Não é? Em outra moeda, né? Em euro, em dólar, em peso, no que for. Entendeu? Então, assim, Se você você tem vai esse viajar, tem que ter as notas fiscais daquilo que você vai carregar tudo na que sua- você na sua comprou. bagagem. E se você foi vítima de roubo de bagagem, porque acontece também, infelizmente, Perdão, até hoje. perdão, rapidinho, só para emendar a informação, não leva a nota fiscal na viagem, não. Prepara tudo, que ó, eu tô levando minha câmera tal, eu tô levando meu celular, a nota fiscal fica guardada em casa. Porque se Aí o que eventualmente compra tiver... lá na viagem, não bota dentro da mala, não. Também pelo amor de Deus, não. leva na bolsa. É, leva na bolsa, exatamente, para não perder. Nem forneça sua bagagem de mão a terceiros, porque depois você não vai ter como provar que esse terceiro, mesmo que seja funcionário, efetivamente pegou a sua mala, a não ser que você tire uma foto ou então você filme na hora. Mas Vamos dizer algo aqui que é muito importante. Muitas pessoas, no saguão do aeroporto, na hora do embarque, ela pede para que você leve uma bagagem para ela. Nunca leve. Não. não faça isso. Porque, na verdade, pode ser uma pessoa muito honesta, muito séria, mas a grande maioria das vezes não é. Não é. Outra coisa que é muito importante, a gente quando faz viagem internacional, normalmente tem aquele free shop colado com a porta do avião para você entrar. E eu estou dizendo isso porque já aconteceu muito comigo, com clientes meus também. Aí a pessoa vai e pede, você poderia entrar no free shop e comprar um uísque daquele, não sei o que lá das quantas para mim, e lhe dá em dólar, ao vivo e a cores para você comprar. Você acreditando que está ajudando alguém a fazer isso, você vai, compra e entrega, tem câmera ali filmando. Isso chama-se contrabando, que a única pessoa que pode comprar aquele produto é você que está entregando o seu passaporte. Então, se você está indo para os Estados Unidos ou indo para qualquer lugar, uma viagem internacional, você compra um uísque, é você que tem que levar. Se você entrega alguém que permanece no país, é contrabando. Então você vai responder criminalmente. Olha Então só. você vai como praticado. turista e volta como contrabandista.
Aí, ó. Ou você nem vai como turista, Já porque é barrado você logo já é antes. barrado antes de entrar Antes de como embarcar. contrabandista. Então fica atento. Mas olha, hoje a gente conversou aqui sobre esses direitos passageiros, direito de viagens, de passagens, mas não vai ficar por aqui, não, vamos voltar, porque é um assunto interessantíssimo e precisa de esclarecer a sociedade. E na próxima eu quero falar do direito dos usuários de transporte intermunicipal e interestadual. Né? É um tema muito também importante, ainda mais agora que as pessoas estarão provavelmente viajando nessa época aí que se aproxima o Carnaval. Daqui a pouco nós estamos próximo do Carnaval, desse início de 2023. Muitos já viajaram, outros estão viajando, então é bom estar atento a essas informações. Eu espero que aqui nós tenhamos tirado algumas dúvidas daqueles que estão aí, que viajaram e que já passaram por essa situação, procurem os seus direitos. Aqueles que conseguiram materializar provas, procurem um advogado e procurem o seu direito. Aqueles que não conseguiram materializar a prova para poder provar, né, para corroborar o seu direito, vão ter que realmente se preparar para nas próximas viagens ficarem atentos a essas questões, que aqui no É Direito você sempre vai estar muito bem informado sobre o seu direito. Hoje terminamos mais um episódio, eu, Augusta Creice, Walter Silva Ribeiro e Edson Góes, tratando do seu endereço pessoal e principalmente do seu direito em relação à vida cotidiana. Eu só queria deixar um lembrete. Não existe causa ganha ou causa perdida. Existe pouca prova, muita prova ou nenhuma prova. Exatamente. Muito Próximo bem. episódio a gente falará sobre outros assuntos, mas esse nós vamos retornar. É direito.